E algumas pessoas possuem características que facilitam para a construção desse sentimento de culpa de uma forma prejudicial, que são pessoas perfeccionistas, são pessoas que são muito exigentes com elas mesmas, são pessoas que não admitem errar, são pessoas radicais ou inflexíveis, porque erro todo mundo vai cometer. Você pode errar e se sentir arrependido pelo erro que você cometeu, mas não construir um sentimento de culpa e ficar se culpando eternamente por aquele ato que você cometeu, por aquela atitude que você teve. Mas pessoas com essas características, elas têm um nível de exigência tão grande sobre elas mesmas que elas não conseguem admitir que elas erraram. Se as coisas. Lembra naquela live que a gente falou sobre frustração, né? Que a gente se frustra se a gente fizer uma expectativa e a coisa não sair como a gente saiu? Frustração é um sentimento, né? Que a gente também pode. A gente deve aprender a lidar com ele. E pessoas que são inflexíveis e radicais, elas vão sentir a frustração, mas se elas entenderem que a coisa não saiu direito, porque elas fizeram ou deixaram de fazer alguma coisa, elas vão se culpar até que elas consigam, lembra, reparar aquele erro, né? Ou obter o perdão se houver uma pessoa envolvida. Então, pessoas com essas características são pessoas que se tornam vulneráveis, propensas a desenvolver o sentimento de culpa. Então, lembra que eu sempre falo aqui para vocês, as características podem ser desenvolvidas. Se você se identificou com alguma dessas características, lembra que ainda dá tempo de reparar essas características. Mas agora que a gente já entendeu que o sentimento culpa é da condição humana, né? Eu sempre gosto de enfatizar para vocês, porque a gente percebe essa inclinação, esse sentimento, é uma fuga dos sentimentos negativos que eu sempre coloco entre aspas, porque eu falo para vocês, toda emoção tem função, né? Mas eu sempre gosto de enfatizar para vocês da importância da gente se esforçar para entender, e eu falo se esforçar para entender o quanto é importante a gente lidar com as emoções. A gente tem falado aqui nas lives, a gente falou sobre raiva, a gente falou sobre ansiedade, a gente tem falado de características e sentimentos que são da emoção humana. E se vocês tiverem observado, o importante é a gente realmente aprender a lidar com essas emoções.